Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, sinta-se à vontade na casa do nosso Deus. Seja bem-vindo na casa do nosso Pai. É uma honra mais uma vez estarmos reunidos para ministrarmos a palavra de Deus, para conhecermos mais da divindade do nosso Deus, para recebermos mais da parte dele para as nossas vidas. Amém? Hoje, culto da Jucade. Daremos continuidade à série de mensagens que tem decorrido em todo o mês de junho com a temática incendiários. Incendiários foi o tema desse mês, nós tivemos mensagens tremendas e hoje nós vamos encerrar essa temática no mês de junho. E o que seria um incendiário? Incendiário é aquele que está queimando, é aquele que tem o fogo de Deus em sua vida, é aquele que tem o fogo do Senhor no seu coração. O tema incendiário surgiu na liderança da Jucade durante o retiro, para ser mais preciso, durante a última pregação do nosso pastor Frânio, quando ele ministrava sobre o fogo consumidor do Senhor e sobre como nós precisamos ter esse fogo em nossas vidas. Então, perante a ministração do pastor Frânio, Deus falou com a liderança da Jucade e surgiu a temática incendiários, aqueles que vão incendiar a terra com o fogo de Deus em suas vidas, em seu coração. E o intuito da série de mensagens, o intuito da temática da Jucade esse mês era manter vivo, era manter aceso em nossas vidas o fogo que foi derramado sobre cada um de nós no retiro. Cada um de nós no retiro, cada um de nós naquele ambiente, naquele lugar, recebeu uma nova porção de Deus, recebeu o renovo da parte do Senhor. E quando Deus ministrou ao nosso coração esse tema incendiários, nós falamos, nós precisamos manter esse fogo aceso, nós precisamos manter essa brasa acesa em nossos corações. E eu vou falar algumas verdades, e se você concordar, você responde com amém. No retiro nós recebemos uma nova unção do Senhor? Amém. No retiro nós recebemos curas. No retiro alguns receberam novos dons espirituais. No retiro alguns receberam libertação. No retiro muitos receberam da parte de Deus perdão. Então, no retiro, nós fomos tremendamente abençoados. E quando essa série de mensagens veio ao coração da Jucade, foi com o intuito de não permitir com que o inimigo tentasse roubar aquilo que Deus já havia nos dado. E o inimigo não apenas tentou, como ele tenta roubar aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos concedeu uma nova unção, Deus já derramou sobre nós renovo, Deus já derramou sobre nós curas, Deus já derramou sobre nós dons, Deus já derramou sobre nós a sua libertação e o seu perdão, mas o inimigo tenta roubar aquilo que o Senhor já nos concedeu. O inimigo tenta roubar aquilo que o Senhor nos deu, nos fazendo esquecer do que nós vivemos. O inimigo tenta roubar aquilo que o Senhor já nos deu, com dificuldades em nosso cotidiano, com dificuldades em nossa rotina. O inimigo tenta roubar aquilo que o Senhor nos deu, falando mentiras, proclamando falsas verdades. O inimigo tenta roubar aquilo que o Senhor já nos concedeu, até mesmo com enfermidades. Mas nós, em nome do Senhor Jesus, não seremos daqueles que retrocedem, mas seremos daqueles que prosseguem. Jamais iremos voltar ao nível que estávamos, mas sempre vamos crescer de glória em glória, de fé em fé, com o fogo do Senhor em nossos corações, porque nós somos, de acordo com a temática da Jucade, incendiários. Vire para o irmão que está do seu lado e fala, você é um incendiário. Agora proclame bênção sobre sua vida e fala, eu sou um incendiário. Amém. E aplauda, Senhor. E durante toda a temática do mês de junho, Deus falou gloriosamente conosco. Nós tivemos um primeiro sábado glorioso. O inimigo não permitiu com que alcançássemos todos, porque cortaram o cabo da internet. Se não teve a oportunidade de assistir, procure algum irmão que assistiu para essa bênção ser derramada em sua vida também. E o ministro Yuri trouxe uma palavra sobre consistência e constância. Como é importante nós estarmos constantemente aos pés do Senhor. Como é importante nós estarmos constantemente rendidos e prostrados no Senhor. Como é importante nós termos consistência, firmeza no nosso propósito do Evangelho. Às vezes nós falamos, Deus só se manifesta no retiro, em Manaus eu não sinto nada. E é muito fácil percebermos onde está o problema nisso.
no retiro, nós temos culto de manhã, de tarde, de noite, nós temos devocional de manhã, de tarde, nós temos estudo, então a nossa busca ali é diária. Então é claro que Deus vai se manifestar naquele lugar. Agora nós voltamos para a cidade, não queremos ter a mesma constância e não queremos ter a mesma consistência, mas queremos ter o mesmo resultado espiritual, isso não irá acontecer. Por isso a temática do Ministro Yuri foi gloriosa, porque ele trouxe essa constância, essa consistência, que nós devemos ter diariamente em nossas vidas, para que o fogo do Senhor se mantenha vivo no altar do nosso coração, para que o fogo do Senhor se mantenha vivo em nossos corações, para que o fogo do Senhor se mantenha vivo nas nossas vidas e nós venhamos a queimar e queimar cada vez mais pelo nosso Deus. No segundo sábado, o presbítero Luciano trouxe as disciplinas espirituais, atitudes que nos tornam mais parecidos com Cristo, atitudes que nos aproximam mais da presença do Senhor, quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós cultuamos, quando nós congregamos, quando nós dizimamos, nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo, nós estamos nos aproximando mais da imagem e semelhança do Senhor, e fazendo isso, nós estamos vivificando o nosso espírito e matando a nossa carne, nós estamos colocando lenha no altar, nós estamos nos aproximando cada vez mais do Senhor, e com isso o fogo vai se manter, e com isso o fogo continuará a queimar. No último sábado, nós tivemos uma palavra com o nosso ministro Ed, onde ele trouxe a perseverança nas dificuldades. E como ele bem abordou, o inimigo tenta de diversas formas apagar aquilo que o Senhor nos concedeu, roubar aquilo que o Senhor nos deu. Ele tenta de diversas formas nos tirar do foco, nos tirar do alvo, mas nós devemos ser perseverantes, nós devemos ser focados, nós devemos ter um propósito, nós devemos prosseguir na nossa caminhada. E hoje, para encerrarmos essa temática que foi gloriosa em nossas vidas, e hoje para encerrarmos essa temática que foi bênção na minha vida, e eu creio que na vida de cada um de nós, nós iremos falar sobre a união das labaredas, a manifestação de Deus na unidade da igreja. Amém? Abramos a palavra do Senhor em Salmos 133. Salmos de número 133. Porção do texto conhecidíssima pela igreja. O nosso pastor Afrânio vai ler, em seguida nos dirigirá em oração, abençoando essa mensagem. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bendito sejas, glorioso e magnífico Deus, por nos reunires, nos congregares e estares conosco nos 5 minutos de oração, na linda e maravilhosa ministração, nos lindos e maravilhosos louvores, e agora através do teu servo, nosso ministro Lucas André, que o seu capacite unja com teu Espírito Santo e que nós recebamos essa palavra como vinda do teu trono para vivê-la, para vivenciá-la e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Vamos repetir a leitura muito bem feita já pelo nosso amado pastor Afrânio. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos nessa noite entender uma verdade bíblica que é relatada nesse texto. O Senhor se manifesta em um ambiente de unidade. O Senhor se manifesta em um ambiente de unidade. Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre em um ambiente de unidade. Deus se manifesta no meio da unidade do seu povo. Deus se manifesta em meio à unidade da sua igreja. Deus se manifesta em meio à unidade dos seus filhos. Deus se manifesta em meio à congregação. Quantos creem nisso, digam amém? Então, quando nós estamos aqui reunidos, quando nós estamos aqui em congregação, quando nós estamos aqui nesse ambiente de adoração, Deus se manifesta nesse ambiente. Quantos creem nisso, digam amém?
Nós acabamos de proclamar que nós acreditamos que Deus se manifesta nesse lugar. Nós acabamos de proclamar com os nossos lábios que Deus se manifesta em meio à congregação. Mas será que nós verdadeiramente estamos vivendo isso com as nossas vidas ou apenas com os nossos lábios? Será que nós estamos vivenciando isso com as nossas vidas ou apenas com as palavras lançadas ao vento? O que eu quero dizer com isso? Que se nós acreditamos que Deus pode se manifestar nesse ambiente, o tipo de comportamento que nós demonstramos nesse ambiente tem que ser diferente. Se nós viemos para esse ambiente, se nós estamos aqui e estamos proclamando, Deus se manifesta nesse lugar, mas a nossa percepção ao vir para cá é como se nós estivéssemos indo para um mero evento, ou para um trabalho, ou para uma festa, ou não sei, para uma academia, como se fosse algo da sua rotina, algo da sua agenda. A sua percepção do que Deus pode realizar neste lugar está equivocada. Nós precisamos vir para a casa do Senhor com a percepção de que Deus vai se manifestar naquele lugar. Eu estou indo para a casa do Senhor e naquele lugar, se eu crer e se Deus quiser, pode haver cura. Eu estou indo para a casa do Senhor e se eu crer e Deus quiser, pode haver libertação. Eu estou indo para aquele lugar e se eu quiser e se eu crer e Deus quiser, pode haver renovo de Deus sobre a minha vida. Um dia a pastora estava ministrando louvor, eu não sei se ela vai se recordar disso, mas foi algo que tocou muito no meu coração, não lembro nem o culto, mas foi algo que ficou marcado no meu coração. A pastora estava ministrando e ela falou: nós adoramos a um Deus que pode tudo. E é muito interessante pararmos o que é tudo, não vai excluir absolutamente nada. Então, quando nós pensamos no menor dos nossos problemas, se nós tivermos fé e Deus quiser, Ele vai resolver o menor dos seus problemas. Quando nós pensamos no maior dos nossos problemas, meu Deus, algo absurdo. Se nós tivermos fé e Deus quiser, Deus pode resolver também aquele problema. E a palavra de Deus fala que é no meio da unidade do seu povo que Ele se manifesta. Então, quando a nossa percepção é alterada em relação a isso, quando a nossa percepção é alterada em relação à manifestação de Deus neste lugar, nós passamos a receber mais de Deus, nós passamos a receber mais da parte do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Atos 1, o que antecede Atos 2, que é uma das maiores manifestações do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala em Atos 1:14. Todos esses os apóstolos, estavam perseverantes e unânimes em oração. O que eles estavam fazendo? Orando unanimemente. Então, eles estavam exercendo adoração a Deus através da oração, mas em unidades, unânimes. E após essa adoração em unidade, após essa adoração ali em unidade, nós temos um derramar glorioso do Espírito Santo. A palavra de Deus também nos revela em Atos 4. Em Atos 4, João e Pedro estão pregando a palavra do Senhor e eles são levados ao cárcere. Logo em seguida, eles vão para julgamento no Sinédrio e ali Deus age tremendamente e eles são libertos. Quando eles são libertos, eles correm para contar aos irmãos o que tinha acontecido. E eles chegam, comentam, conversam e os irmãos ficam muito felizes. E a palavra de Deus nos fala em Atos 4:24. Unânimes levantaram a voz a Deus. Então, novamente, nós temos uma adoração ao Senhor e, novamente, nós temos a unidade do povo de Deus. E olha o que a palavra de Deus nos fala no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e ficaram todos eles cheios do Espírito Santo. Quando eles adoram a Deus, quando eles se prostram ao Senhor, quando eles criam um ambiente de adoração em unidade, quando eles criam um ambiente de adoração em congregação, não foi que alguém sentiu ali um tremor na perna, não foi que alguém sentiu um arrepio. O lugar, o ambiente, o estado físico da matéria tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. No segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 5, a palavra de Deus fala que estavam levando a Arca da Aliança para o templo. E aí nós temos um cenário lindo no versículo 13, quando a palavra de Deus fala: quando uníssonos ao mesmo tempo tocaram trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvar e para darem graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar o Senhor, olha o que acontece: a nuvem do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, porque a glória do Senhor encheu a
casa. Então, quando nós estamos num ambiente de congregação, quando nós estamos num ambiente de igreja, quando nós estamos reunidos, aptos para adorar o Senhor em unidade, Deus se manifesta. Quando nós estamos unidos, aptos para adorar ao Senhor, o Senhor vai se derramar, o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer em nosso meio. Quando nós estamos uníssonos, unidos, unânimes, Deus se manifesta. Amém? E eu não estou dizendo, e nem a palavra está dizendo, que Deus não se manifesta no secreto. É claro que em secreto, Deus vai se manifestar. É claro que em secreto, Deus vai falar conosco. É claro que no nosso quarto, no nosso devocional, é claro que na nossa casa, é claro, como o presbítero Luciano uma vez falou, no seu carro, quando você estiver adorando, Deus vai falar com você ali. Nesses momentos, Deus vai se manifestar, Deus vai falar com você, você vai sentir a presença de Deus, mas nós podemos afirmar que é nesse ambiente de congregação, é nesse ambiente, quando nós estamos reunidos como igreja, que Deus se manifesta gloriosamente. É aqui nesse ambiente que Deus ordena a sua bênção. Eu posso afirmar com toda certeza e com toda exatidão do meu ser que as minhas maiores experiências foram no ambiente de culto, foram no ambiente de congregação, foram no ambiente onde estava reunidos com os meus irmãos. Eu posso citar alguns exemplos para a glória do Senhor. O meu chamado ministerial para pregar, eu recebi em congregação, enquanto estávamos fazendo uma vigília. Nesse dia, o Senhor usou um profeta para falar que eu iria ser o ministro do Evangelho. No dia em que eu fui batizado, estava em um ambiente de congregação. No dia que eu fui batizado com fogo, foi no retiro, e ali nós estávamos reunidos, adorando ao Senhor. No dia que eu recebi um dom de Deus, foi numa vigília, novamente, no ambiente de congregação, novamente, no ambiente de culto, novamente, no ambiente de comunhão. No dia que eu tive o milagre maior de toda a minha vida, que foi a cura da minha mãe, não vou me emocionar. Foi num dia de culto, como esse, com louvor, palavra, pregação, louvor, pregação, louvor, avisos, oração, louvor. Foi num dia comum, talvez para quebrar aquele miticismo de Deus só age na vigília, Deus só age no retiro. Num culto como muitos considerariam normal, num culto como muitos considerariam de rotina, eu pude presenciar o maior milagre da minha vida, que foi a cura da minha mãe. E recentemente saiu o vídeo do meu casamento com a Kézia e eu pensava, caraca, se a minha mãe não tivesse sido curada, quem ia entrar comigo no meu casamento? Caraca, se a minha mãe não tivesse sido curada, será que ela estaria viva no meu casamento? E foi num ambiente como esse, no ambiente que nós estamos aqui reunidos agora, no ambiente de culto, no ambiente que muitas vezes nós não damos a devida atenção, no ambiente que muitas vezes nós não damos a devida honra, no ambiente que muitas vezes nós não damos o devido valor, que eu presenciei o maior milagre da minha vida, que foi a cura dela. E é engraçado porque a gente fala isso tanto, a presbítera Andrene foi curada, a presbítera Andrene foi curada. Parece que ela foi curada de algo muito simples, uma gripe, uma virose, mas não, quem sabe, quem viveu, quem acompanhou de perto, foi algo muito grave, foi uma leucemia. Só Deus, a nossa família, a liderança sabe o que a gente passou naqueles dias ali no hospital. Então, proclamar que ela foi curada num culto é muito poderoso. É uma das manifestações da glória de Deus mais poderosas que eu pude presenciar. Foi num ambiente de culto, foi num ambiente de adoração, foi num ambiente de congregação, foi num louvorzão que eu recebi bênção sobre o meu casamento. Bênção essas que eu pude ver se cumprir hoje em dia. Foi num ambiente de culto, foi num ambiente de adoração. Às vezes a gente não dá a devida importância aos 5 minutos de oração ou a oração que acontece em meus avisos, mas foi nesse ambiente que eu recebi direcionamentos de Deus para tomadas de decisões. Às vezes nós temos que tomar decisões importantes. A gente pergunta do amigo da escola, do vizinho de baixo, do vizinho de cima, mas não para conversar com Deus, para perguntar de Deus, para conversar com um líder, para perguntar de um líder. E foi num culto que eu recebi da parte de Deus o direcionamento para tomar uma decisão importantíssima para a minha vida. Então, Deus se move, Deus se manifesta nesse ambiente de unidade.
Deus se manifesta nesse ambiente de congregação. Deus se move em nosso meio quando nós nos reunimos aqui para adorar, para cultuar, para ouvir da palavra de Deus, para ouvir daquilo que Deus tem para ministrar em nossos corações. Deus se manifesta em meio à nossa unidade. É na unidade que Deus se manifesta. Se Deus se manifesta em meio à nossa unidade, é claro que a ausência dela significa a ausência da plenitude daquilo que Deus poderia fazer. Não é que Deus não seja poderoso para fazer. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas Ele ordena e Ele fala que Ele abençoará em meio à unidade. Então, quando nós quebramos esse princípio, quando nós quebramos essa ordenância do Senhor, nós deixamos de receber da parte de Deus bênçãos sobre nossas vidas. Vamos pegar os exemplos que eu acabei de dar. Será que se eu tivesse faltado o retiro, não quero ir para o retiro, não gosto de retiro, vou ficar na minha casa. Será que hoje eu teria sido batizado com fogo? Será que eu teria passado por essa experiência? Será que se eu tivesse não vindo à vigília, não gosto de vigília, não é obrigatório, não é congregacional, não vou. Então, beleza, será que eu teria sido chamado ministerialmente? Talvez sim, talvez não, talvez Deus utilizasse de outros métodos, talvez utilizasse de outra pessoa, nós não saberemos, mas foram nesses ambientes de unidade, foram nesses ambientes de congregação que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Será que se a minha mãe não tivesse vindo ao culto, será que no dia que ela saísse do hospital ela falasse, então, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, estou melhor, mas eu estou chateado com Deus, vou ficar na minha casa, assistir o culto online. Será que ela teria sido curada? Será que ela estaria aqui? Será que ela estaria viva? Nós não sabemos, mas nós sabemos que esses ambientes de unidade, que esses ambientes de congregação trouxeram manifestações gloriosas de Deus. Amém? A palavra de Deus nos fala na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 10. Peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém. Então nós entendemos que é no ambiente de unidade, é em meio à congregação, é quando nós estamos unidos que Deus se manifesta. Mas nós precisamos garantir e multiplicar a unidade em nosso meio, porque isso não vai ocorrer automaticamente. Isso não vai ocorrer como num passe de mágica, todo mundo unido, todo mundo feliz, todo mundo alegre. A palavra de Deus nos fala, Paulo falando, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que estejam de acordo naquilo que falo e não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que sejam unidos no mesmo modo de pensar e num só propósito. E o questionamento que fica é, como nós, como igreja, num ambiente tão plural, num ambiente tão diverso, podemos ter a mesma forma de pensar? Irmãos, se é difícil, numa casa, eu e a Kézia, a gente quer decidir o que vai comer no domingo à noite. Eu falo hambúrguer, ela fala pizza. Já tem uma divergência entre duas pessoas. Imagina entre várias pessoas. E aí, quando a gente chega no consenso, vai ser pizza, beleza, vai ser pizza. Aí eu falo, eu quero chocolate com M&M. Ela fala, eu quero chocolate com morango. Tem outra divergência até quando tem algo em comum. Então, se é difícil para duas pessoas chegarem num consenso, como nós, nesse ambiente de igreja, como nós, nesse ambiente de pluralidade, cada um diferente do outro, cada um com uma educação, com uma história diferente, vamos viver em unidade, vamos ter o mesmo modo de pensar, a mesma forma de agir. E a resposta é simples, e a palavra de Deus nos revela. Quando se trata de igreja, quando se trata de corpo, quando se trata da nossa congregação, é fácil nós estarmos unidos, porque nós temos um governo, nós temos um cabeça, nós somos um corpo. Então é muito fácil nós pensarmos igual, porque nós não estamos pensando, o que o Lucas quer, o que o Ed quer. Nós estamos pensando, o que Deus quer. É muito fácil nós estarmos unidos quando nós entendemos e temos essa percepção que nós somos um corpo, que nós somos um organismo vivo. Não existe a minha perna esquerda falar,
eu quero sentar. E a minha perna direita fala, eu quero ficar em pé. Todos os meus membros vão seguir o que a cabeça está falando. E assim tem que ser em nosso meio. Não é o que eu quero, não é o que fulano quer, não é o que A quer, não é o que B quer, é o que Deus quer. É por isso que é muito fácil no ambiente de igreja, quando nós termos essa percepção, nós estarmos unidos, nós termos essa união, nós termos essa unidade em nosso meio. E quando nós assimilamos isso, quando nós entendemos que essa unidade tem que ser preservada, quando essa unidade tem que ser verdadeiramente vivida, Deus se manifesta em nosso meio. Quando nós entendemos que essa unidade tem que ser vivida entre nós somos membros de um só corpo, nós somos membros um dos outros. Quando nós temos essa percepção, Deus vai se manifestar em nosso meio. Quando nós entendemos que não é a minha vontade, que não é a sua vontade, que não é a nossa vontade que tem que ser realizada, mas a vontade de Deus. Quando nós nos unimos para realizar as ordens do Senhor, Deus se manifesta em nosso meio. Amém? E quando nós entendemos, e quando nós começamos a compreender o poder que existe na unidade, nós começamos a entender também o problema que há do outro lado da moeda, o problema que existe na divisão. Pelo simples fato que quando a divisão entra, quando a divisão começa a operar, ela rouba aquilo que a unidade nos concede. Ela rouba aquilo que a unidade nos proporciona. A palavra de Deus fala em Provérbios que é aquele que se isola e surge-se contra a sabedoria. Então, quando nós nos isolamos, quando nós nos deixamos e nós permitimos nos isolar, falar, eu não preciso da congregação, eu não preciso do corpo, nós deixamos de viver a plenitude da manifestação de Deus em nossas vidas. Quando nós nos separamos, quando a gente fala, não preciso congregar, nós deixamos de viver manifestações gloriosas do nosso Deus. Sabendo do poder da unidade, sabendo do poder da união, o inimigo tenta de toda forma nos separar. Ele tenta de toda forma nos dividir com contendas, às vezes uma briga, às vezes um negócio que era uma diversão, como um futebol, termina numa contenda, numa briga que o irmão sai sem falar com o outro. Isso não pode existir em nosso meio, porque essa divisão não vai permitir com que Deus se manifeste poderosamente em nosso meio. Às vezes o inimigo vai tentar usar de inimizades. Por exemplo, você passa por um irmão e você não falou com ele por um dado motivo, e o inimigo vai lá e vai acertar. Irmão tal não falou com você. Se eu fosse você, eu já ficava com raiva dele. Nós não podemos permitir com que esse tipo de pensamento entre em nosso meio, com que essa divisão entre em nossas mentes e em nossos corações. Às vezes o inimigo vai utilizar de mentiras, como uma mentira que foi muito proclamada nos últimos anos, com uma falsa doutrina que foi muito espalhada, aquela história de a igreja sou eu. Irmão, a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Não existe o meu braço falar, o corpo sou eu, ele é um membro do corpo. Então não existe eu falar, a igreja sou eu sou um membro da igreja. Não existe eu falar para o meu pai e para minha mãe, eu sou a família, ou para a Késia, eu sou a família. Não, nós unidos somos família. Então nós unidos somos corpo, nós unidos somos igreja, nós unidos somos membros do corpo de Cristo. E quando nós estamos unidos, quando nós estamos em um ambiente de unidade, ali Deus vai se manifestar, ali Deus vai operar. E nós precisamos ter em nossas mentes e em nossos corações esse senso de que Deus pode operar em nosso meio, de que Deus pode operar num culto, de que Deus pode operar numa vigília, de que Deus pode operar em um retiro e mudar a nossa percepção. Se você estiver doente, estiver enfermo, colocar na sua mente, meu Deus, hoje é sábado, hoje eu vou para o culto da Jucade. No culto da Jucade, ali, Deus ordena a bênção. É a oportunidade de Deus ser curado. Meu Deus, eu estou passando por um problema, eu preciso que Deus me dê uma resposta, eu preciso de ajuda. Nossa, eu estou indo para o culto de doutrina. Ali Deus ordena a bênção. Ali eu vou receber a resposta da minha oração. Meu Deus, eu preciso de uma oportunidade de emprego. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto dominical e eu vou com fé de que ali Deus vai ordenar a bênção sobre a minha vida. Nós precisamos ter fé em nossos corações de que Deus é poderoso para operar nesse lugar. Já viu aquele tipo de pessoa que ora assim, Deus, se você quiser, mas eu sei que tu não quer, tu pode me curar. Deus,
se você quiser, mas eu sei que você não vai fazer, você pode me dar essa bênção. Aquela pessoa que já ora falando que não vai acontecer. Nós temos que mudar essa percepção se nós tivermos ela em nossos corações. Nós temos que vir com esse ambiente com fé, com convicção, com a certeza de que se Deus quiser, Ele vai se manifestar em nosso meio. Se Deus quiser, Ele vai operar milagres em nosso meio. Se Deus quiser, Ele vai operar curas em nosso meio. Se Deus quiser, Ele vai operar grandes feitos em meio à unidade do seu povo. Amém? E quando nós estamos unidos, quando nós estamos nesse ambiente de unidade, Deus vai se manifestar, Deus vai realizar, Deus vai operar. Isso não sou eu quem fala, é a palavra de Deus que nos promete. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter, eu vou colocar dificuldades, que nós não vamos ter alguns entraves. É normal num casamento ter um certo tipo de dificuldade, é normal num relacionamento. Oi? Obrigado. Oi. Vai já. Aí, pegou. É normal no relacionamento nós termos dificuldades, é normal no relacionamento de pais e filhos nós termos dificuldade, é normal no relacionamento entre irmãos consanguíneos. Eu nunca tive irmão, mas já observei pessoas que tiveram irmãos e geralmente tem alguns entraves. Então, no ambiente da igreja, às vezes você pode, de repente, ficar chateado com algum irmão, às vezes você pode se magoar com algum irmão. Mas o que vai medir a nossa unidade e a nossa união não é a ausência dos problemas, e sim a capacidade de resolver os problemas. O que vai medir o amor que temos de um para com os outros não é, eu tenho raiva daquele irmão, eu não gosto daquele irmão. Não é isso, é a capacidade de resolver essa raiva, de resolver esse problema, de resolver isso que existe dentro de você. É a capacidade de perdoar, é a capacidade de você não permitir com que esse entrave se torne um problema para o corpo. Quando nós decidimos preservar a unidade, quando nós decidimos semear a unidade, quando nós decidimos zelar pela unidade no corpo de Cristo, e nós estamos aqui reunidos num só propósito, num só pensamento, seguindo o cabeça que é Cristo, nós podemos ter a certeza de que Deus vai se manifestar. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Peço que o ministro Ed leia dos versos de 3 a 4. Efésios 4, de 3 a 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Amém. Então nós temos que fazer, nós temos que preservar a unidade em nosso meio. Nós temos que preservar a unidade do corpo de Cristo. Vão existir entraves, vão existir problemas, vão existir dificuldades, mas elas não vão prevalecer contra as nossas vidas, porque nós temos o amor de Cristo em nós e juntos nós vamos reverter esses problemas, nós iremos resolver essas dificuldades e juntos vamos preservar a unidade do corpo. E preservando a unidade, e preservando a nossa união, e preservando aquilo que Deus nos concedeu, nós podemos ter a certeza de que Deus vai se derramar em nosso meio. Nós podemos ter a convicção de que Deus vai se manifestar em meio à sua congregação. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Nós somos um organismo vivo. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro da igreja do Senhor. Cada um de nós é um membro desse organismo, o qual Cristo é o cabeça e o governador. E agora venhamos a imaginar um cenário glorioso. Venhamos a imaginar o melhor dos cenários para a manifestação da glória de Deus. No início dessa mensagem, nós proclamamos que nós somos, como a temática diz, incendiários. Eu, você, cada um de nós somos incendiários do Senhor. Eu, você, cada um de nós tem o fogo de Cristo, tem o fogo do Senhor latente em nossas vidas, latente em nossos corações. Então imaginamos que agora eu vá para minha casa,
Você vai para sua casa no final do culto, você vai para sua residência, e lá você tem o seu ambiente devocional, o seu espaço devocional, tem ali o seu momento com Deus. Naquele momento, naquele espaço, naquele ambiente, nós temos a certeza de que Deus vai te renovar, de que Deus vai te ungir, de que Deus vai te capacitar, de que Deus vai te encher. E ali você vai estar queimando por Cristo. E ali você vai estar queimando de amor para o Senhor, queimando de amor pela sua palavra. E aí agora vamos citar nomes. Imagina que eu estou assim, que o nosso pastor está assim, nossa pastora está assim, o Guilherme, a Jaque, a Ceila, a Celi, a Karina, cada um de nós estamos assim, com esse coração queimando, com essa brasa acesa, com essa brasa latente. E aí chega o horário do culto, onde nós vamos ter a união de todas essas brasas, como o tema diz, a união de todas essas labaredas, a união de todas essas pedras vivas do Senhor. E se cada um de nós estiver queimando, quando nós nos unirmos, nós temos a certeza de que nesse ambiente Deus vai se manifestar, nesse ambiente Deus vai se derramar, desse ambiente a manifestação clara, a manifestação do poder de Deus será real. Amém? Que essa palavra não tenha sido apenas uma palavra, mas que venha a ser uma convicção para cada um de nós. Que venhamos para os cultos com a certeza de que o Senhor se manifesta nesse ambiente. Que venhamos para cada um dos cultos com a certeza de que Deus opera nesse ambiente. Que venhamos com a certeza de, se Deus quiser, Ele pode operar, como a nossa pastora disse na sua ministração, tudo, porque Ele é todo poderoso. Amém? Chama o Ministério de Louvor. Adoremos ao Senhor essa noite.